Graça e paz, bem-vindo ao AME, que se inicia agora. AME é uma visão, onde o Espírito Santo usa as nossas vidas para alimentar, mobilizar e edificar a casa do Senhor. Que neste tempo que nós vamos estar juntos, Deus possa falar profundamente ao seu coração e trazer vida ao seu coração pela revelação da sua palavra. Que Deus nos abençoe. Graça e paz, queridos, nós estamos aqui no começo de uma jornada. Semana passada nós falamos sobre o livro de Hebreus, o que ele contém e quais são as expectativas que nós precisávamos ter para estudar esse livro, irmos nas profundezas de suas revelações. Hoje nós vamos falar sobre Deus fala pelo seu Filho. Deus fala pelo seu Filho. Qual é o nosso objetivo? O objetivo desse estudo é revelar aos crentes da igreja de nosso Senhor Jesus Cristo que Deus fala conosco através do seu Filho Jesus Cristo, na pessoa do Espírito Santo. Esta voz, ela não pode ser negligenciada, irmãos, porque ela traz em si a vontade de Deus e a expressão de Deus para esse tempo em que nós vivemos. Deus fala conosco. A essência da nossa salvação reside nisto. Veja, reside no fato de que o Espírito Santo nos guia nas veredas da justiça, por amor ao nome de Jesus que está em nós. Então Deus faz isso. Portanto, essa voz precisa ser bem discernida, ela precisa ser ouvida, porque a religião não salva. O que salva é a pessoa de Jesus Cristo vivendo em nosso espírito. É Ele que nos impulsiona, é Ele que nos revela, é Ele que nos diz qual a direção e aquilo que agrada o coração de Deus no dia a dia das nossas vidas. Então, para podermos vivenciar a realidade desta comunicação celestial, faz-se necessário saber quem é este Filho. Quem é essa pessoa? Quem é Ele? Como Jesus diz assim para os seus discípulos, Ele diz: e vós, quem dizeis que eu sou? Então, quando nós falamos de Jesus Cristo, aquele Jesus Cristo que está aí apresentado na história, que é mostrado, pregado numa cruz todo ensanguentado, tem uma forma, tem uma coisa que ninguém sabe como ele se parecia. A morte de cruz, o sacrifício da cruz é muito mais poderoso e é muito mais extenso do que nós possamos imaginar. Mas a história simplesmente apresenta, as pessoas olham para Jesus, até penduram ele no pescoço, mas nunca conheceram o poder e a excelência dele. A menos que o Espírito Santo revele e lhe faça entender e compreender e ver a realidade de Jesus Cristo, rios de vida não fluirão do seu espírito. Então nós não vivemos. Salvação é vida. E vida, ela se manifesta para nos salvar de quê? Desse mundo tenebroso. Há muitas situações, há muitas coisas, há muitos enganos. Irmãos, enganos que estão impregnados na nossa mente. Quando Jesus Cristo vem com sua voz, com sua palavra, isso tudo se desfaz. Desmorona as fortalezas, os sofismas, pela voz do Mestre, pela voz do Senhor Jesus Cristo. Então veja, nós precisamos entender agora, pela revelação deste livro, quem é esse Jesus, aonde ele se origina, quem é ele, não é?
Nosso objetivo é trazer essas revelações ao entendimento dos membros da Igreja de Jesus Cristo para que os nossos ouvidos estejam atentos e abertos para o que o Espírito está dizendo à Igreja nos dias de hoje. O texto que nós vamos utilizar encontra-se em Hebreus capítulo 1, versículo 2. Nestes últimos dias, diz aqui o autor do livro de Hebreus, nestes últimos dias. No passado ele falou pelos nossos pais e pelos profetas. Nesses últimos dias falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Note, agora a palavra está dizendo que ele fala. Mas quem é este ser que fala? Qual é a sua origem? Por que nós devemos nos ajoelhar perante ele e adorá-lo? Porque ele é Deus. Ele tem sua origem ali. E nós vamos poder entender isso com maior precisão seguindo a revelação deste livro. O contexto de vida que nós levamos hoje, vivemos num mundo de comunicações. Se alguém deseja sucesso hoje, em qualquer área da sua vida, você vai ter que saber se comunicar. Você precisa saber línguas. Você precisa conhecer a tecnologia. Por quê? Porque as comunicações hoje, elas são importantíssimas para que os comércios aconteçam, para que os países se fortaleçam, para que culturas sejam evoluídas, enfim. Comunicação é fundamental. Então, língua se torna vamos dizer assim, o fundamento de tudo que se vai fazer. Então, tudo é comunicação. Eu pego um telefone, eu ligo para alguém, eu falo isso, aquilo, o outro responde, formulamos vamos dizer, alguns pensamentos, colocamos isso no papel e dali por diante o projeto segue adiante. Mas durante o projeto, muitas comunicações também vão acontecer. Então, as habilidades hoje de se poder trabalhar em grupo, de poder se comunicar e se socializar dentro de um grupo, de uma empresa, pode determinar o sucesso de uma pessoa ou não. Então, toda tecnologia, ela visa facilitar e agilizar os processos da comunicação, porque dela advém os avanços do mundo dos negócios, na socialização, entre as pessoas, indo até os interiores das nossas casas e chegando até os relacionamentos entre pai e filhos, e assim as comunicações, elas determinam todo um curso. Por isso que a palavra de Deus diz que a língua é um pequeno órgão, mas que determina toda uma carreira de vida. Olha como é importante a comunicação. Veja como é importante nós ouvirmos a verdadeira comunicação e não as comunicações falsas. Tudo está centralizado e controlado pelo poder da comunicação. Um telefonema pode decidir a destruição de um país inteiro lançando uma bomba atômica sobre ele. Então nós estamos assim. Nós vemos que comunicação é essencial. Agora vem a palavra de Deus e nos diz que Deus fala conosco através do seu Filho Jesus Cristo. Isso é de grandeza fundamental. Se é fundamental no horizontal, é fundamental no vertical. E toda comunicação no vertical chama-se oração. Oração. Quando falamos com Deus, comunicamos com Deus, nós oramos. Oramos. Então esta é a linguagem bíblica para a comunicação com o Senhor. Guarde isso em sua mente. Então, o que nos diferencia dos animais e de qualquer outra coisa criada por Deus é que nós temos o poder de comunicação. Nós falamos uma língua, nós discernimos coisas e podemos colocar em elocução, ou seja, coordenadamente,
os pensamentos, aquilo que nós queremos expressar e aquilo que nós precisamos falar. Então, a comunicação, ela possibilita avanços em todas as esferas humanas. Sem ela, nada poderia ser feito. Por que isso é tão importante? Porque o nosso Deus criou tudo o que existe no universo pela palavra. Pela palavra. E essa capacidade humana de comunicar e emitir palavras reflete exatamente que nós somos o quê? Semelhança dele. Nós nos originamos também nele. Nós somos criação dele. A nossa fala, ela cria um infinito de coisas nessa terra. O que nós precisamos entender pela revelação bíblica é que Deus também fala conosco através do Espírito do seu Filho Jesus Cristo. Agora, quando Deus fala conosco, meus irmãos em Cristo, a voz de Deus é maior do que a voz dos homens. Os pensamentos de Deus são maiores que os nossos pensamentos. Por isso que quando nós voltamos às Escrituras, nós vamos ver grandes homens que marcaram a história e que estão reveladas na Bíblia. Eles fizeram isso porque ouviram a voz de Deus e não a voz dos homens. Quando chega naquele momento que a voz do homem, o controle do homem, vamos dizer, o poder do homem se choca com o poder de Deus, com o controle de Deus, aquele homem de Deus para ali. E ele diz, importa servir a Deus e não aos homens. Agora, conhecendo esta verdade, no tempo de hoje, nós estamos vivendo uma coisa muito perigosa. Se você vê, existe o espírito da iniquidade, certo? O espírito da iniquidade, ele está tomando o quê? Todos os cabeças dentro da hierarquia mundial. E o que está acontecendo? Eles estão levando essas pessoas a modificarem, criarem leis que obrigam as pessoas a andarem debaixo de quê? Da sua opressão. Ou seja, leis que agradam e leis que foram criadas para que nós prestemos culto a Satanás e façamos coisas que agradam o coração dele. Quer dizer, se eu estou fazendo estas obras, eu sou alimentado pelo poder satânico. E a iniquidade, você veja que está se alastrando por todo o mundo. Então, as comunicações agora passam a ser as comunicações que nós vemos hoje. Então, hoje, quando você quer colocar uma coisa que vem da parte de Deus, um oráculo de Deus, como, por exemplo, nós cremos que Deus fez assim, imediatamente você agora é proibido de falar isso, eles querem cortar sua possibilidade de usar as mídias que estão à disposição, como que se você fosse um articulador de alguma coisa que vai, vamos dizer assim, subverter tudo aquilo que eles querem implantar. Então nós somos chamados de traidores, de perturbadores. Isso aconteceu também no tempo de Atos. Mas por quê? Porque a revelação do céu está em nós e a comunicação celestial é proferida por nós, porque nós somos o quê? Profetas. Nós somos uma nação de profetas. Nós dizemos os cursos que Deus estabeleceu em sua palavra. Olha como isso é importante e por que Hebreus vem agora nos alertar. Ei, você precisa dar ouvidos ao que o Espírito está dizendo à igreja. Nós muitas vezes estamos mais ouvindo o que as ideologias dos homens estão falando nas mídias, nas reportagens, nas pessoas, baseadas em sofrimentos ou baseadas em deduções científicas. Não importa. Nós estamos sendo vítimas dessas comunicações. Então, a palavra de Deus vem agora nos dizer por que nós precisamos ouvir o Filho de Deus. Quem é Ele? Então a Bíblia diz, Deus no passado, em Hebreus, e nós vamos abrir nossa Bíblia em Hebreus capítulo 1, versículo 1, diz assim, e Deus, havendo Deus outrora, ou seja, lá atrás,
falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas. Então, Deus fala. Ele falou muitas vezes e de muitas maneiras. Então, nós temos que entender que se Deus fala muitas vezes e de muitas maneiras, nós precisamos saber que quando Ele falar com cada um de nós, com cada um de vocês, Ele vai falar de uma maneira e vai falar de formas diferentes. O que deve ser o pensamento de todos nós, o que deve estar, e nós temos que ter a mesma mente e o mesmo sentimento, é que Deus fala. Agora, o que Ele fala de formas variadas, muitas vezes tantas quantas forem necessárias para nos levar a uma salvação, nos levar aos propósitos que Ele tem para cada um de nós. Então, a palavra outrora, ela tem um significado muito interessante e é preciso compartilhar para que nós possamos, vamos dizer, absorver essa revelação um pouco mais profundo. A palavra outrora usada aqui é a palavra polumeros, que significa em muitas porções, muitas vezes e de muitas maneiras. Então veja, Deus se comunica em porções. E cada porção vem com uma medida de fé. Então, toda palavra que é enxertada em nosso espírito, é comunicada ao nosso espírito pelo Filho, pelo Espírito de Deus, ela vem com porções de revelações. E cada porção de revelação traz em si uma medida de fé para que nós possamos realizar aquilo que Deus está nos instruindo naquele momento. Então, Deus se comunica desta maneira. Ele pode falar com uma pessoa da igreja, e uma pessoa da igreja recebeu uma porção da revelação, ele tem a fé que veio com esta medida, em medida a esta palavra, ele revela à igreja. E se a igreja estivesse madura, e se a igreja estivesse na sua plenitude de maturidade, nós ouviríamos a palavra de um e todos seguiríamos essa palavra sem questionar, porque ela vem pelos oráculos de Deus. Mas a imperfeição e a imaturidade que nós temos não permite tal coisa, porque nós não julgamos a palavra da pessoa, mas julgamos a pessoa que está dando a palavra. E aí fica ruim, as coisas não vão acontecer dentro das formas como Deus está revelando e como Deus usa e fala em sua própria palavra. A palavra é polos, quer dizer, em muitas porções. E a palavra meros, polo, meros, então a palavra meros é de maneira particular, ou seja, fala a respeito de algo. Então, isso me diz que quando Deus usa desse expediente, ou no seu vocabulário bíblico, polumeros, ele está dizendo assim, Deus fala de forma diferente, de maneiras diferentes. O problema que nós não entendemos é que, quando Deus falou com Daniel, ele falou de uma maneira, ele falou de uma forma, e ele conduziu Daniel a fazer as coisas que Deus queria que ele fizesse para aquele tempo. Quando ele fala com Paulo, ele também fala de uma forma e de uma maneira para conduzir Paulo à realização daquilo que ele queria para Paulo naquele instante. E agora, Deus fala conosco pelo Filho, para que nós, como igreja, você como indivíduo, vivendo aqui nesse mundo, você também possa ter dele a direção, a fim de que aquilo que está revelado aos nossos espíritos para a igreja se cumpra em nós, uma geração de profetas, uma geração de sacerdotes, uma geração de reis. Então, Deus vai falar conosco, a fim de poder nos mobilizar nesta visão que nós recebemos dele pelo Espírito Santo. Então, o Antigo Testamento nos mostra e nos dá detalhes de como Deus fez isso na história, como ele falou com algumas pessoas, como ele mostrou, como ele se revelou, como ele se manifestou em cima da palavra que ele havia trazido ao Espírito dentro dessa visão que nós estamos compartilhando com você. Mas hoje, ele fala por você. Ou melhor, ele fala a você pelo Filho, pelo Espírito Santo.
Por isso que Jesus Cristo disse em João capítulo 16, versículos de 7 a 16, olhe, mas eu vos digo a verdade, convém-vos que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá para vós outros. Quem é o Consolador? O Espírito de Jesus Cristo. Ele fala através do Espírito dele. Se, porém, eu for, eu vou-lo enviarei. E Jesus fez isso. Ele veio no dia de Pentecostes. E ele disse, quando ele vier, ele convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque não creem em mim. Da justiça, porque eu vou para o Pai e não me vereis mais. Do juízo, porque o príncipe deste mundo já está julgado. Então eu tenho ainda muito... Olha, veja, olha as palavras de Jesus. Eu tenho ainda muito que vos dizer, mas vós não podeis suportar agora. Então, quando vier, porém, o Espírito da verdade, que é o Espírito dele, ele vos guiará a toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. Olha só, então veja, por porções, individualmente, de várias maneiras, de várias formas. O Espírito Santo nos guia em toda a verdade. Ele é que vai nos dizer o que vai acontecer daqui para frente. Não é uma mídia, não é a comunicação humana, é a comunicação divina no seu espírito que vai poder trazer você as verdades conclusivas, verdades que são estabelecidas em Deus. Mas para isso você precisa conhecer quem? O Filho de Deus. Você precisa saber quem ele é, a sua origem, como ele mesmo disse quando saiu da festa dos tabernáculos uma certa ocasião, ele disse, se vocês crerem em mim, ou seja, não é crer nas coisas, se vocês crerem em mim, segundo as Escrituras falam ao meu respeito, rios de água viva fluirão do seu interior, isto se referindo ao seu Espírito que haveriam de receber quando Jesus Cristo subisse aos ares. E nós recebemos o Espírito Santo. Você tem o Espírito Santo, eu tenho o Espírito Santo. Então, meus irmãos em Cristo, nós temos a voz, nós temos a comunicação. Nós não precisamos nos valer das coisas e as comunicações deste mundo. Nós precisamos fechar os ouvidos para as comunicações deste mundo, para podermos abrir os nossos ouvidos para a comunicação celestial, porque Ele fala conosco. E agora, resta-nos entender uma coisa: quem é este Filho? Quem é aquele que fala conosco? Então o livro de Hebreus diz coisas maravilhosas. Ele foi constituído herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Ele é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, o brilho que reflete o esplendor da glória de Deus, e o próprio caráter de Deus é manifestado nele. Ele se assentou à direita do Pai, da majestade, nas alturas, e se tornou tão superior aos anjos quanto herdou mais excelente nome do que todos eles. E eu concluo esta primeira fase desta jornada, essa primeira revelação, dizendo o seguinte: uma comunicação só pode ser e acontecer por alguém que está vivo. Jesus Cristo está vivo. E Ele está vivo para toda a eternidade. Ele fala conosco, meus queridos. Isso nos foi prometido, porque nós recebemos o seu Espírito. Ele nos guiará a toda a verdade. Na próxima semana, nós vamos falar com você sobre quem é este Filho, sua origem, seu caráter. E assim nós vamos poder aprender mais sobre ele, porque se nós entendermos e compreendermos e a revelação dele vier ao nosso espírito, vai haver uma coisa muito linda e que todos nós precisamos: o fluir do rio espiritual em nosso ser. Deus nos abençoe e até a próxima semana.